Já estivemos por aqui conversando com a Alê, falamos um pouco sobre moradia, adaptação familiar e hoje abriram um negócio no meio da pandemia, se mudaram do Brasil, fizeram essa decisão de mudar de vida, longe da família, abriram um negócio, as meninas foram para uma escola sem amigos, sem falar a língua. Sim. Um ano depois, o que tem sido bom, o que tem sido ruim? Eu falei que eu ia chorar. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Já fazer algumas reuniões para olhar o tipo de business. A gente buscou uma assessoria no Brasil especializada em olhar franquias para quem é investidor estrangeiro. Tá. Então, um primeiro cuidado que você tem que ter, no nosso caso a gente optou por olhar uma franquia e acho que pelos brasileiros que eu conheço hoje aqui, muita gente faz isso. Para você já vir já ter o know-how, né, do mercado americano. E o suporte, né, para estruturar o business. Então, a princípio, de repente, você acha que, então, partindo por uma franquia, quando você está lá, né, planejando, é como se você se sentisse mais confortável. Mais segura, mais segura do que você arriscar trazer uma filial do business de lá. Né? A gente vê várias pessoas aqui com franquia. Exatamente isso. O que a gente enxergou é que abrindo uma franquia, a gente teria o respaldo do conhecimento do consumidor americano, né? E na verdade isso se concretizou, assim. A gente vai chegar no assunto, mas enfim, vou antecipar aqui um pouco. A gente decidiu abrir um estúdio de Pilates e o que a gente tinha, nossa própria visão do Pilates era a visão do Pilates ainda muito como o brasileiro tem. De que é uma coisa de fisioterapia, para você se restabelecer, o que você começa a praticar depois que você já tem uma contusão. Eu tenho problema na coluna, então agora eu vou fazer Pilates. E aqui, essa visão já está mais avançada, né? Não, eu vou fazer Pilates porque eu quero fazer uma atividade física para fortalecer, mas eu não quero me lesionar. As aulas são diferentes do estilo do Pilates no Brasil, né? Você tem as pessoas nos equipamentos fazendo o treino sincronizado, ele é rápido, muda o movimento. Então, por exemplo, se a gente viesse aqui, provavelmente a gente abriria por nossa conta um modelo tradicional do Pilates no Brasil. Verdade, Bom, vocês abriram um negócio que tem que ser focado para o público americano, né? E como é que foi e como é que está sendo assim essa receptividade do americano? Porque o marketing de vocês é em inglês, os clientes de vocês são americanos, existem alguns brasileiros, mas o foco, né, é americano. Vocês tinham medo? Como é que tem sido essa receptividade, assim? Porque Tampa tem a fama de ser uma região que é welcoming, né, que faz com que todos se sentam acolhidos, né? É a realidade para vocês? É a realidade pra gente. A gente tinha, sim, um receio de como a gente seria recebido vindo de outro país, enfim, se teria algum tipo de preconceito, né? Ou, vou escolher um estúdio que tenham pessoas locais, enfim. E a gente nunca sentiu esse tipo de preconceito aqui. Pelo contrário, acho que tem muita gente aqui que vem de fora, tem europeu, muita gente da América Latina. Nesse aspecto, muito cosmopolita, muito fácil. Legal. Então, a gente tinha esse receio, sim, mas a gente nunca teve nenhum tipo de barreira e pelo contrário, sabe? As pessoas dão muito apoio, muito incentivo, essa coisa do business local. Local, ia falar o business local, né? Do business familiar. No começo eu tentava separar muito essa coisa de, o estúdio, é bom a gente evitar que as crianças estejam lá, óbvio que é um ambiente profissional e a gente continua cuidando disso, mas a gente vê aqui num sábado, quando as meninas vêm aqui, os alunos que estão aqui gostam de vê-las, gostam de conhecer, gostam de saber da nossa família, perguntam, e aí, essa é a Marina, essa é a Natália. Gente, mandaram um presente pra Marina, aluna aqui no dia do aniversário dela. Assim,
É muito... Eles valorizam e estimulam muito essa coisa do comércio local e familiar. Aí vocês decidiram, então, Tampa, aí vocês decidiram abrir uma franquia, encontraram essa empresa, e eles deram, imagino que eles tenham dado uma lista de franquias para vocês. Como é que vocês escolheram? Que pontos são importantes para você escolher a franquia? E claro, pensando agora, depois que você já comprou a sua, que você já está operando, inclusive se você puder dar alguma dica para quem está nessa fase, de repente, de escolha de franquia. Como escolher a melhor franquia? Tá. Então, assim, a gente procura assessoria de uma empresa que ela faz uma entrevista contigo para conhecer um pouquinho do seu background e dos seus interesses. Então, tanto a sua área de formação quanto as suas habilidades e interesses no mercado. No nosso caso, a gente queria muito ter alguma coisa na área esportiva. Sempre foi meu plano B de vida, o esporte sempre teve ali na minha vida, quando eu dizia que depois dos filhos eu tinha que equilibrar trabalho, filhos e o esporte. Então era sempre tudo. Bom, se eu trabalhar com esporte, pelo menos é uma menos, né? Então a gente queria trabalhar na área de esporte, então essa empresa trouxe algumas opções na área. A gente olhou umas franquias abrem mais os dados de faturamento, de resultado do que outras. Então, esses aí já começou a pesar um pouco. Opa, aqui não tem esses números tão abertos. Aí a gente faz uma entrevista por telefone, a gente vê que eles não querem avançar muito nisso. Então, isso já eliminou algumas possibilidades. Com certeza. E aí a gente ficou com outras, fez algumas entrevistas por telefone com a franqueadora. Depois disso, a gente fez uma outra visita aqui nos Estados Unidos para visitar franqueados. Certo. E conhecer um pouquinho melhor como era a estrutura. Então, uma coisa que pra gente pesou foi conhecer o estúdio e ver que eles seguiam uma mesma linha dentro da franqueadora. Então, tem franquias, o que a gente, na nossa experiência, né, que dão muita liberdade. Aí você chega numa unidade, ela é de um jeito, a outra é completamente não é padronizado, diferente. né? Não é tão padronizado. Outras já são McDonald's, né? Sim. 2 hambúrgueres, pão e queijo. Então, esse é um ponto que você precisa avaliar, né? Um pouco como você quer, né? Então isso pesou também na nossa decisão. Quando você já havia decidido a cidade, o business, aí você voltou. Isso. Porque daí você precisava escolher o local. Escolher exatamente, ia ser o Pilates, a gente estava olhando, né? Um Pilates, uma academia de natação, uma de cycling. Então a gente foi olhar um pouquinho desses business e ver qual que a gente se identificava mais, que as respostas batiam mais com aquilo que a gente tinha de expectativa em relação a empreender, né? Aí vocês já estavam naquela fase, decidiram o Pilates, decidiram agora que era Tampa, mas como é que vocês decidiram vir para essa localização específica? Que nós estamos em Carrollwood, o estúdio está em Carrollwood, mas vocês moram em Lutz, né? Como é que foi esse processo de decidir essas localizações? Então, esse foi um outro processo super importante, porque a gente brinca que a gente tinha ali um trinômio para equilibrar, que era a localização do business, a escola das meninas e a nossa moradia. Então, baseado nisso, a gente depois teve também uma pessoa da franquia que veio auxiliar a gente na escolha do ponto comercial. Então, a gente já tinha direcionado, depois da conversa que a gente teve contigo, as visitas aos bairros que a gente tinha feito, onde a gente queria morar. E aí a gente fez essa pesquisa para ver se teriam áreas comerciais interessantes para abrir o estúdio. Porque vocês não queriam nem ficar muito longe da escola para ter que dirigir para o trabalho, verdade. vocês queriam estar com escolas boas, mas queriam também ter qualidade de vida e estar naquela casa que vocês sonhavam viver, que coubesse dentro do budget de vocês também, né? A gente ficou entre Carrollwood, West Chase e Wesley Chapel. E mais, assim, na verdade, entre Carrollwood e Wesley Chapel. Wesley Chapel é uma região que vem crescendo muito. Então, a gente ficou entre esses três. E aí, olhando um pouco o dado demográfico em relação ao business, a gente optou Lutz, Carrollwood, que era justamente o que você comentou. Essa coisa da gente ter as crianças em uma boa escola e não estar morando longe do business, né? De caso você precise sair, pegar as meninas, enfim. E é o que a gente faz hoje. Aqui no estúdio a gente dá aula de manhã, aí consegue conciliar a agenda, busca as meninas na escola. Dá pra ir almoçar em casa, almoça dá pra junto. voltar. À tarde vem pra cá, então a gente queria que essas três coisas estivessem combinadas, né? De forma que a gente conseguisse construir
uma qualidade de vida boa. Para todo enfim, mundo, né? Que essa era a nossa proposta de mudança, Sim. no final das contas, né? Olhando para trás, assim, vocês acham que vocês escolheram bem o local? Ou já vivendo aqui 1 ano agora, você mudaria? Não. Nem fiz a festa. Pode falar a verdade, pode falar. Não, Tem muita gente que tem medo de vir Claro. e tomar a decisão errada e vir para o lugar errado, né? Eu acho que principalmente em relação ao business, pra gente era o que seria mais decisivo, né? Mudar o business de lugar depois que você abriu. No nosso caso, né? Sim. No tipo de business que a gente abriu, seria complicado Sim. essa mudança. Mas a gente ama Lutz, a região é excelente, a escola das meninas realmente é muito boa. As meninas se adaptaram, todo mundo dizia, crianças se adaptar rápido, elas vieram pra cá sem falar nada de inglês. Aí aquela tensão. Sim. E realmente elas se adaptaram bem à escola. A região Lutz é muito gostoso de morar, aquela qualidade de vida, as crianças chegam da escola, brincam na rua, andam de bicicleta, patins, patinete, coisas assim que era realmente coisas que a gente queria proporcionar para elas e que no Brasil tava difícil, Sim. né, de conseguir. E pra vir aqui pro estúdio, pega o carro, pega uma rua, Dale Mabry, chega. Então, assim, acho que funcionou bem, a escolha deu certo. E aí, como é que tá sendo a adaptação? Assim, vocês abriram um negócio no meio da pandemia, né? Se mudaram do Brasil, fizeram essa decisão de mudar de vida, longe da família, abriram um negócio, as meninas foram para uma escola sem amigos, sem falar a língua. Como é que tá hoje, assim, 1 ano depois? O que tem sido bom, o que tem sido ruim? Como é que tá sendo o dia a dia de vocês? Falei que eu ia chorar. Porque você lembra, né? Realmente você fala assim, gente, tem que ter muita coragem, tem que ser assim... empreendedor, até se você não vem empreender, é quase que ser um empreendedor, largar o teu país e vir pra cá, né? Mesmo que você não vai abrir seu próprio negócio. Então aproveito para dizer que a gente tem, assim, muito orgulho de você, você é uma inspiração, a gente sempre fala para todo mundo que tá vindo pra cá, né? Ó, aproveita para conhecer o Pilates e conhecer você. Então, assim, qualquer coisa que você puder dividir de ruim e de bom, né? Que, de novo, a gente gosta de mostrar a realidade que, assim, não é tudo flores, não é tudo maravilhoso. A vida nos Estados Unidos não é perfeita. Não. A gente está muito feliz com a decisão de ter mudado, assim, quando a gente olha o que a gente buscava e o que a gente tem encontrado, né? Quando a gente falou lá no começo da conversa, né? Aquela coisa do desafio de equilibrar as coisas, essa oportunidade de buscar as crianças na escola, de almoçar com elas, enfim, de construir um pouco mais esse equilíbrio que a gente tinha essa expectativa na vida empreendedora, a gente tá conseguindo colher. Mas tem um pouco dessa coisa da gente ser empreendedor novo, a gente não empreendia no Brasil, aliado com a pandemia, que a gente durante um bom tempo aqui na conversa a gente ignorou, porque então, assim, na questão dos desafios do business, a gente ainda sente, assim, então, a gente fala de equilibrar, de poder estar com as meninas, mas é aquela questão de que as meninas estão na cama, estamos os dois no computador, planejando, fazendo plano de marketing, olhando resultado financeiro, enfim, eu acho que, sob o ponto de vista da vida pessoal, a gente está muito feliz, muito satisfeito com a decisão. A gente encontrou aquilo que a gente buscava. Sob o ponto de vista profissional, a gente ainda está numa fase, a gente abriu o estúdio há 8 meses, então independente de pandemia, ainda está engatinhando. É um desafio, né? Então a gente ainda continua nesse momento de se doar muito pelo business, de dormir e acordar pensando no que fazer, né? Muitas reuniões, conversas, mas podendo administrar melhor a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? E priorizando, né? O que a gente vai fazer. Então, assim, acho que a grande dificuldade que a gente enxerga hoje e o que eu sugeriria, dificuldade, assim, a gente decidiu ter uma franquia para ter todo o know-how que a gente esperava da franqueadora, e hoje a gente questiona um pouco se não faltou uma outra pergunta assim, para os franqueados, por não entender ainda da rotina. Aquilo que você não sabe é que você não sabe, né? Então... Exato. Você não sabe o que eu pergunto do que eu não sei.
Sim. Então, eu acho que hoje eu faria uma pergunta assim, para o franqueado, assim, se você pudesse mudar uma coisa no seu contrato, o que seria? E aí você começa a pegar coisas um pouco mais profundas em relação ao business que ajudam a clarear um pouco. Então, acho que estamos chegando ao fim, já foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada, Lê, Eu que agradeço. por ter aceitado esse desafio. Mais um. Mais um. E a pergunta final, né? Assim, tão felizes? Pretendem continuar por aqui? É isso que vocês queriam mesmo? Felizes, queremos continuar aqui e é isso que a gente queria. A gente tá realmente, família toda feliz. Se a família tá bem, né? Sim, É o que importa. é o que importa. Foi ótimo, eu tenho certeza que vai ter muita gente se identificando, né? Com você, com a tua história. Achei, assim, dicas sensacionais, né? Eu nunca vivi a experiência de franquia, aprendi um monte de coisa também. Bom, e se você, então, quer deixar comentários aqui pra gente sobre outras dúvidas, sobre outros tipos de entrevista que você gostaria de ver aqui no nosso canal, esse é o momento. Entre em contato com a gente. E se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, é só acessar no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.